a todos e muito bem-vindos ao meu videojogo em Força, o podcast especialmente preparado para quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Ora bem, estamos de volta então para o nosso nono episódio, qual é que é? Ok, já me perdi aqui. O que é um bom sinal ou um mau, não sei, dependendo da perspectiva. Não, é o nono episódio desta segunda temporada do meu videojogo em Força. Estamos, portanto, a seguir com esta rúbrica do Clash of the Titans, onde vamos avaliando os melhores jogos de cada género, ver como cada um contribui para a definição do género e o que é que ajuda a caracterizá-lo e a influência que tem tido ao longo dos anos, não é? Portanto, é basicamente não um objetivo de encontrar o melhor jogo, mas mesmo assim de avaliar o que é que caracteriza um género em particular e como as coisas funcionam e o que é que efetivamente cada série contribuiu e o que é que realmente vale para cada um dos jogadores, porque há diferentes perspectivas, né? Cada um tem o seu entendimento do que é o melhor, para cada tipo de jogo. Portanto, estamos neste nono episódio, não é? Foi aqui um pequeno resumo para quem nos está a ouvir pela primeira vez. Portanto, estamos aqui numa rubrica chamada Clash of the Titans, onde efetivamente colocamos 3 das maiores séries de cada género no fundo, a combaterem entre si, não é? Para perceber o que é que o caracteriza melhor. Hoje vamos falar de um género bastante recorrente, que é os jogos de luta, mas antes disso já sabem a rotina do costume, não é? E passar pelo Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma que vocês costumam usar, não é? Para ouvir o podcast, deixem lá uma avaliação ou mesmo fazer o like e o seguimento e isso tudo, não é? Para perceber, ficarem a acompanhar o que é que nós temos feito antes e os novos lançamentos que virão em breve. Posto isto, partilhem também com os vossos colegas e amigos, porque este formato passa muito pela discussão, não é? Passa muito pela conversa com a comunidade e pronto, não é? Há sempre aqui um interesse acrescido em haver esta participação, não é? Resumindo então agora, vamos para um novo género. Hoje vamos falar de jogos de luta, ok? Fighting Games. Um género que no fundo à primeira vista pode parecer simples, não é? Porque basicamente é 2 personagens, uma arena, barras de vida e pronto, e pouco mais, não é? Mas que na realidade esconde uma profundidade bastante mais complexa, não é? É um género onde no fundo cada frame conta, onde a taxa de fotogramas é essencial, onde cada decisão pode definir o resultado do combate e a diferença entre um jogador casual e um jogador experiente é muitas vezes abismal. Também é importantíssimo portanto, a jogabilidade em si, a forma como os estúdios preparam os combates, porque é importante conseguir haver uma reação rápida entre o intuito do jogador e o que está acontecendo no ecrã. Portanto, há aqui muitos elementos que vamos falar em breve. Como já é tradição, não vamos falar de jogos isolados, vamos falar de séries, ok? Vamos colocar frente a frente 3 das grandes séries mais importantes da história no mundo dos jogos de luta. Também, não só dos jogos de luta, mas também na generalidade da indústria, não é? A primeira é o Street Fighter, que temos onde existe uma grande precisão e uma grande base competitiva. Depois temos a complexidade tridimensional do Tekken, ok? E por fim temos o espetáculo e a identidade própria e um impacto mais cultural do Mortal Kombat. Portanto, e a pergunta que vamos utilizar para guiar este episódio é uma daquelas que parece simples, mas que rapidamente tende a complicar-se, que é o que é que define um grande jogo de luta? Será portanto, a profundidade técnica, a acessibilidade ou o equilíbrio competitivo, ou mesmo talvez a capacidade de criar momentos mais memoráveis, não é? Portanto, é aqui uma questão que levanta diversas questões, não é? Mas é uma questão que levanta diversas discussões a um nível mais transversal, não é? Ao género. Os jogos de luta, no fundo, ocupam um espaço muito particular dentro dos videojogos, porque são cada vez cada vez mais do que mesmo qualquer outro género, uma forma direta de confronto entre jogadores, porque
mesmo quando jogamos contra a inteligência artificial, não é, do jogo, a estrutura do jogo está claramente pensada para a competição, e isso muda completamente a forma como estes jogos são desenhados e são definidos, não é? Por exemplo, num RPG nós podemos cometer erros e recuperar mais tarde, não é? Ou no jogo de ação nós podemos improvisar e arranjar soluções alternativas, ou mesmo no jogo de corridas podemos voltar a tentar na volta a seguir, não é? Ver se conseguimos recuperar, não é? Mas num jogo de luta cada erro é ali imediatamente punido, há ali aquela tensão constante, o que também exige uma necessidade de foco na experiência que está a decorrer maior, não é? É uma exigência, portanto, não apenas mecânica, mas também mental por parte do jogador. E porquê? Porque no fundo não basta saber executar os golpes ou fazer button smashing, é preciso conseguir ler o adversário e antecipar alguns movimentos e adaptar estratégias, e tudo acontece em frações de segundos, não é? Portanto, é um género bastante com um ritmo bastante elevado, e onde as coisas acontecem todas muito perto umas das outras, o que para alguns jogadores poderá mesmo afastá-los, mas outros é bastante viciante esses elementos. Posto isto, vamos falar primeiro de Street Fighter, ok? E quando falamos de jogos de luta, eu acho que é praticamente impossível não falar em Street Fighter, não é? Porque mais que uma série, o Street Fighter acho que é uma fundação em si, não é? Foi aqui que muitas das mecânicas que hoje consideramos básicas dentro do género foram definidas e refinadas também e popularizadas. Por exemplo, os conceitos de combos ou de combinações, chamem-lhe o que quiserem, de espaçamento ou spacing ou de zoning, e o frame data ganham ali uma relevância e uma profundidade através desta série. Mas lá está, o que torna o Street Fighter verdadeiramente especial, eu acho que, portanto, que não é apenas o seu impacto histórico, é a forma como consegue equilibrar a simplicidade com a profundidade do jogo. Porque à primeira vista os controles podem parecer relativamente simples, não é? É movimentos especiais, é combinações de botões e alguns ataques básicos, não é? Tudo isto é fácil de compreender, essa é a verdade, não é? No final a combinação não é assim exageradamente complexa, não é? Mas dominar o jogo já é uma história completamente diferente, porque por trás dessa simplicidade existe um sistema extremamente rigoroso, onde cada decisão tem umas consequências imediatas, não é? Onde o timing dos ataques, a distância entre as personagens e a gestão dos recursos, tudo contribui ali para criar uma experiência onde o conhecimento e a execução caminham lado a lado. E é isso que faz com que o Street Fighter seja frequentemente visto como o xadrez dos jogos de luta, não é? Não pela complexidade visual, mas pela profundidade estratégica que oferece a quem decide, no fundo, investir o seu tempo, não é? E há outro aspecto fundamental na série de Street Fighter, que é a consistência ao longo dos anos. A série, eu acho que é claro dizer que existe uma evolução, obviamente, não é? Mas esta evolução foi sempre baseada na introdução de novas mecânicas, novos personagens, novas formas de jogar, mas conseguiu nunca perder a sua identidade. E esta consistência é extremamente importante no género competitivo. E porquê? Porque lá está, os jogadores sabem o que esperar. Existe ali uma continuidade da experiência deles de um jogo para outro, e sabem que o jogo vai recompensar essa habilidade, essa experiência. Sabem que a aprendizagem tem um valor a longo prazo, e este é um dos aspectos mais essenciais da série Street Fighter, o que cria uma comunidade bastante forte, dedicada e altamente envolvida. Essa é a verdade. A comunidade de Street Fighter é altamente envolvida entre si. Lá está, mas se o Street Fighter representa a base clássica dos jogos de luta, não é? O Tekken surge como uma expansão dessa base para um território mais complexo, que é a introdução do movimento a 3 dimensões, que mudou na altura do seu primeiro lançamento, não é? Mudou na altura completamente a dinâmica dos combates. Porquê? Porque de repente não se tratava apenas de avançar e recuar, não é? Como acontece no Street Fighter, mas também de explorar o espaço lateral, de criar ângulos diferentes, de reposicionar constantemente a personagem, não é? E isto consegue criar uma camada, lá está, adicional de profundidade. Mas não é só o movimento, obviamente, que distingue o Tekken, não é? Porquê? Porque cada personagem
tem uma lista de movimentos extensa e que muitas vezes até se torna mesmo intimidante para os novos jogadores. E isso cria uma curva de aprendizagem um bocadinho mais acentuada que o Street Fighter, mas que também apresenta um potencial maior para quem decide mergulhar a fundo dentro da série Tekken, né? Portanto, o Tekken no fundo é um jogo mais de detalhe, mais de precisão e de conhecimento profundo, né? E quando dois jogadores experientes se enfrentam, efetivamente é impressionante o resultado que existe, né? Portanto, lá está, mas se até aqui explorarmos duas abordagens bastante distintas dentro do género, que por um lado temos a base sólida, estratégica, refinada, portanto, pelo Street Fighter, não é? E por outro lado a complexidade tridimensional do Tekken, é preciso também olhar agora para o terceiro titã, não é? Desta batalha para o Mortal Kombat, porque este terceiro titã não entra em cena pela subtileza ou contenção, é exatamente o oposto, não é? Ele entra com impacto, com personalidade e com uma identidade que é impossível de ignorar, mesmo que queremos, não é? Estamos a falar, claro, não é? Todos os aspectos relacionados com Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat sempre ocupou um espaço muito próprio dentro dos jogos de lutas e fê-lo desde o primeiro momento. Todos nós conhecemos as discussões que houve quando saiu o primeiro jogo, né? Enquanto outras séries procuravam afirmar-se através da precisão técnica, não é? Ou da complexidade de mecânicas, o Mortal Kombat apostou numa combinação muito mais direta de espetáculo e violência, e uma forte componente narrativa também, que ao longo dos anos acabou por se tornar uma das suas maiores forças. Essa é a verdade, não é? E é interessante perceber como essa identidade moldou não só a série, não é? do Mortal Kombat, mas também a forma como muitos jogadores encaram o género. Porquê? Porque o Mortal Kombat, lá está, não tenta esconder aquilo que é. Pelo contrário, faz disso a força dele, não é? Abraça completamente o exagero e a teatralidade do que está ali a acontecer, até um certo lado quase cinematográfico, o que distingue imediatamente das outras propostas que existem, não é? No mercado. O que é que acontece aqui é que nós, quando pensamos em Mortal Kombat, eu acho que é impossível não pensar nas fatalities, não é? Nos golpes finais exagerados, na forma como o combate termina com um momento que é um tanto de vitória como de espetáculo, não é? Desde a primeira série, toda a gente conhecia o Mortal Kombat como era o jogo das fatalities, não é? E embora seja fácil reduzir a série apenas a esses elementos mais visuais, a verdade é que também existe muito mais por baixo dessa superfície. Porquê? Porque ao longo dos anos o Mortal Kombat evoluiu significativamente, embora tenha tido ali uns solavancos pelo meio, quando apareceu o 3D, em termos de jogabilidade. Tornou-se na globalidade mais fluido, mais consistente, mais equilibrado também, e conseguiu fazê-lo sem nunca perder a sua identidade, não é? O que também permitiu manter uma relevância não só junto aos jogadores casuais, mas também dentro das comunidades mais competitivas, ainda que de uma forma diferente de Street Fighter ou do Tekken, ok? Mas talvez o elemento mais interessante no Mortal Kombat seja mesmo a forma como integra a narrativa no género da luta. E porquê? Porque enquanto outras séries mantêm histórias simples ou secundárias, não é? Que servem somente de apoio para dar alguma profundidade a um pequeno lore ao que está a acontecer ali, o Mortal Kombat construiu ao longo do tempo um universo complexo, com personagens interligadas, com conflitos contínuos e uma progressão que no fundo que atravessa vários jogos, não é? E isso cria uma ligação emocional que vai para além do combate em si, não é? O jogador não está ali apenas a escolher uma personagem porque gosta do seu estilo de luta ou porque gosta dos seus movimentos, dos seus ataques. Ele também está ali a escolher uma personagem com história, com motivações e com relações claras dentro daquele universo. E isso adiciona uma camada adicional de envolvimento que nem sempre é comum de ver neste género, não é? O que me leva, portanto, aqui a caracterizar que, no fundo, temos aqui três filosofias que estão em confronto, não é? Não são só estes três titãs. Começa, no fundo, aqui a emergir uma clareza que estas três séries não estão apenas a competir entre si, não é? Existe, na verdade, uma competição de filosofias sobre o que é que um jogo de luta deve e pode ser, não é?
resumindo, por exemplo, o Street Fighter assume-se como uma base técnica e estratégica, não é? É um jogo onde o conhecimento, o timing e a disciplina são fundamentais, não é? Onde a vitória raramente acontece por acaso. Tudo portanto, existe uma aprendizagem, tudo é aprendido e é refinado, tudo é conquistado ao longo do tempo, é isso que eu queria dizer. O Tekken leva esta ideia ainda mais longe, mas numa direção bastante diferente, em que em vez de simplificar ou estruturar, expande, não é? Adiciona camadas, adiciona possibilidades, adiciona complexidade, e isso cria também uma experiência extremamente rica, mas que também se revela mais exigente, porque o domínio completo pode parecer bastante inatingível, não é? Assim à primeira. E por outro lado temos o Mortal Kombat, que é um caminho completamente distinto. Não ignora a mecânica, ok? Não ignora a mecânica, mas também não faz dela o único foco. Em vez disso, procura equilibrar o combate com o espetáculo, com a narrativa ou com uma identidade visual e sonora mais forte, não é? É um jogo que quer, no fundo, que é um jogo que no fundo quer ser jogado, mas também quer ser visto, não é? E no fundo, lá está, nenhuma destas abordagens está errada, essa é a verdade, não é? Portanto, pelo contrário, cada uma responde ou ressoa, não é? Para um tipo diferente de jogador, não é? É uma expectativa diferente, é uma forma diferente de viver o género. Mas lá está, agora leva-me aqui à questão, não é? É uma questão que no fundo surgiu enquanto eu estava a avaliar isto, que passa pelo equilíbrio entre a acessibilidade e a profundidade, não é? Que é um tema particularmente relevante aqui, porque cada uma destas séries aborda esta questão de uma forma distinta, não é? Se o Street Fighter consegue ser relativamente acessível, não é? Na sua base, mas rapidamente revela uma profundidade à medida que o jogador se envolve mais, como já mencionei, existe também uma porta clara de entrada, mas também existe um caminho longo para quem quer dominar o jogo. E já o Tekken pode parecer mais imediato em alguns aspectos, mas a sua complexidade rapidamente se torna evidente, mais rapidamente do que no Street Fighter, porque a quantidade de movimentos e interações de possibilidades pode ser avassaladora e criar ali uma barreira inicial mais significativa para os jogadores, não é? O que leva ao Mortal Kombat também a tentar posicionar-se de uma forma diferente, oferecendo uma experiência que é mais fácil de compreender, assim à primeira vista, tem controles mais intuitivos e uma apresentação mais clara, mas no fundo também procura tentar manter alguma profundidade para quem o procura. E esta questão é cada vez mais importante nos videojogos modernos, não é? Porque não só neste género, não é? A questão da acessibilidade versus a profundidade, não é? Porquê? Porque o público é cada vez mais diversificado e as expectativas são diferentes e lá está, a capacidade de atrair novos jogadores pode ser tão relevante ou mais, se calhar, quanto manter os jogadores mais dedicados, não é? E lá está, portanto, isto leva-me também a pensar que é necessário não só pensar neste tópico, mas também no aspecto cultural, que também é um aspecto que não pode ser ignorado nestas séries. O Street Fighter basicamente ajudou a definir um género e a disseminá-lo a um nível mais genérico, não é? Dentro da comunidade, tornando-se, na verdade, uma referência no mundo competitivo, não é? E lá está, embora o Tekken também conseguiu construir uma base sólida, especialmente em certas regiões onde tornou-se sinónimo da profundidade técnica, e o Mortal Kombat também, por si próprio, também já conseguiu tornar-se um fenómeno cultural reconhecido, mesmo para quem não joga regularmente. Pronto, este impacto vai para além dos jogos em si, é o que eu queria dizer, influencia eventos, comunidades, conteúdos online, até a forma como os jogos são discutidos e analisados, não é? E à medida que nos aproximamos do final, torna-se para mim claro que esta decisão não vai ser simples, mais uma vez, tal como aconteceu nos episódios anteriores, não é? Porquê? Porque cada uma destas séries oferece algo único, que não pode ser facilmente substituído pelas outras. Essa é exatamente isso. Mas é precisamente isso que vamos ter que escolher, no fundo, um vencedor, não é? E pronto, nesse âmbito, eu acho que a forma como cada uma delas interpreta aquilo que está no coração dos jogadores de luta, dos jogos de luta, é a maneira que devemos de seguir, porque no fundo estamos a falar do confronto direto, de leitura do adversário,
de execução sob pressão e de uma constante adaptação e tudo o que acontece ali em tempo real. E cada uma dessas séries pega nesses elementos base e leva-os numa direção diferente. Se, por exemplo, se voltarmos a olhar para o Street Fighter, percebemos que a sua maior força está na forma como consegue transformar a simplicidade em profundidade, não é? Porquê? Porque à primeira vista o jogo não parece excessivamente complexo e isso faz com que seja relativamente fácil de abordar. No entanto, quanto mais tempo passamos com ele, mais percebemos que cada detalhe importa e cada pequeno movimento, cada decisão, não é? Cada erro, tudo tem ali consequências claras, não é? Há ali uma elegância muito particular nesta abordagem, porque o jogo nunca precisa de recorrer a sistemas excessivamente complicados para criar profundidade. Em vez disso, constrói esta profundidade através da interação entre mecânicas bem definidas, criando um espaço onde o conhecimento e a execução se tornam fundamentais, e isso faz com que o Street Fighter continue a ser uma das referências, não apenas pela sua história, mas também pela forma como mantém um equilíbrio quase perfeito entre a acessibilidade e a exigência, não é? Por outro lado, quando pensamos no Tekken, estamos ali num território onde a complexidade é assumida como parte essencial da experiência, não é? O Tekken não tenta simplificar o género, nem procura necessariamente facilitar a entrada de novos jogadores. Ele tenta assim oferecer uma experiência, um sistema mais rico, cheio de nuances, onde cada personagem representa quase um universo de possibilidades, não é? Esta complexidade cria uma experiência mais particular para quem está disposto a investir tempo e aprender e a explorar todas as camadas do jogo, não é? Mas lá está, esta mesma riqueza pode-se também tornar uma barreira. Porquê? Porque nem todos os jogadores estão dispostos a dedicar esse tempo de atenção e tempo, e isso limita de certa forma o alcance da série, não é? O Tekken recompensa profundamente os jogadores dedicados, mas também pode afastar aqueles que já procuram uma experiência mais imediata, não é? E o Mortal Kombat por seu lado, não é? É uma abordagem diferente, onde a experiência não se limita ao combate técnico, mas expande para incluir uma narrativa e um espetáculo, uma identidade muito própria, não é? Claro que não ignora a importância das mecânicas, mas não se define exclusivamente por elas. Isso tem um impacto significativo na forma como o jogo é vivido. Há ali uma satisfação imediata, não é? Em jogar Mortal Kombat, uma sensação de impacto com cada golpe que nós damos, uma recompensa ali mais visual e mesmo sonora, não é? Que reforça constantemente a ação, não é? E tudo isto ao mesmo tempo que a presença de uma narrativa mais desenvolvida consegue criar ali um contexto que dá significado aos combates, não é? E esta combinação da acessibilidade, espetáculo e identidade própria permite ao Mortal Kombat atingir um público mais vasto, essa é a verdade, incluindo jogadores que talvez não se identifiquem com a abordagem mais técnica de outras séries, e isso é uma força enorme, especialmente num género que por muitas vezes pode parecer intimidante, não é? Mas lá está, agora chegamos aqui à questão central. Quando colocamos isto tudo na balança, técnica, profundidade, acessibilidade, impacto e identidade, não é? O que é que realmente define o melhor jogo de luta? Será a pureza mecânica, a profundidade quase infinita, ou a capacidade de desenvolver o jogador de uma forma mais ampla, não é? Portanto, porque isto é o que essas três séries estão a apostar as suas formas de entrar, não é? E a resposta não é simples, porque depende muito daquilo que cada jogador procura, mais uma vez, porque neste Clash of the Titans o objetivo não é olhar para o conjunto da obra, não é? Aliás, o objetivo é olhar para o conjunto da obra, mas não é escolher e definir a solução ótima, é perceber qual destas séries consegue oferecer uma experiência mais completa, mais consistente e mais relevante ao longo do tempo. E pronto, quer dizer, apesar de todos os elementos que acabámos de definir, eu acho que a minha escolha acabaria por recair, aliás, sobre Street Fighter. E a razão para isso não está apenas no impacto histórico, embora isso seja inegável, não é? Está sobretudo na forma como consegue equilibrar todos os aspectos fundamentais do género sem sacrificar nenhum deles de forma significativa ou relevante, não é? O Street Fighter não é o jogo mais espetacular, nem é o mais complexo, embora tenha ganho alguma espetacularidade nos lançamentos mais recentes, não é?
sempre também, a verdade, é o mais acessível à primeira vista, como acontece com o Mortal Kombat, mas é aquele que consegue unir todas essas dimensões numa experiência coesa, não é? É um jogo que ensina, que desafia e que recompensa de forma justa quem se dedica a ele, criando uma ligação mais duradoura com o jogador. Mas mais que isto, não é? É uma série que continua a evoluir, não é? sem perder a sua identidade, mantendo-se relevante num género que está em constante transformação, e isso talvez, mais que qualquer outra coisa, é o que define o verdadeiro campeão, não é? deste Clash of the Titans nos jogos de luta. Portanto, e é isto, é este os meus 2 cêntimos sobre o género de jogos de luta. Estamos, portanto, a chegar novamente ao fim de mais um episódio do Meia Videojogo em Força, do Clash of the Titans, nesta rubrica onde colocamos aqui 3 séries frente a frente para analisar os géneros e avaliar algumas das suas dinâmicas mais caracterizadoras. Já sabem que, se chegaram até aqui, este episódio provavelmente acompanhou-vos num momento mais calmo, ou talvez numa viagem, ou quando estavam a jogar qualquer coisa, o que também é perfeitamente válido, ok? Por isso, se gostaram, não se esqueçam de seguir o podcast, deixem uma avaliação, partilhem com outros jogadores que também gostam destas discussões, destes temas, não é? Já sabem que nesta rubrica é sempre importante saber a vossa opinião, não é? Se concordam, ok? Se acham que o Street Fighter merece a vitória, ou se teriam escolhido o Tekken, o Mortal Kombat ou qualquer um dos outros jogos de luta da Arc Systems, por exemplo. Tem jogos de luta espetaculares, com uma profundidade técnica extraordinária, que eu também adoro bastante. Deixem nos comentários estas conversas, não é? Porque no fundo são metade da graça desta temporada, ok? Do meu lado também deixo-vos o convite de passar pelo site gameforces.pt, porque tem lá muitos artigos preparados, não só por mim, mas também como os outros redatores que têm bastante interesse, não é? Que não são notícias, como guias ou análise de jogos. E pronto, ficamos por aqui hoje. No próximo episódio vamos mudar novamente de género, vamos trazer novos gigantes para o ringue e vamos continuar com este Clash of the Titans. Mas até agora basta-me despedir e agradecer-vos por terem estado desse lado, e já sabem, não é? Joguem muito e tchau!